Um ato de amor pode ser ruim? Um ato feito pelo bem maior pode ser monstruoso? Essas são algumas das perguntas que vão ficar martelando na sua cabeça depois de você assistir um dos melhores animes de todos os tempos. Além da animação cheia de ação, da trilha sonora que dá arrepio, da comédia meio caótica, dos discursos clássicos de anime sobre força e amizade, e daquelas mortes de personagens que partem o coração, Attack on Titan é, no fundo, um retrato brutal da natureza humana. Mas como uma história tão exagerada sobre pessoas vivendo atrás de muralhas para fugir de monstros gigantes consegue ser tão boa? No vídeo de hoje eu quero mostrar como o mangaka Hajime Isayama usou a construção de mundo, os conflitos entre os personagens e diferentes pontos de vista para criar uma história complexa que fala direto com algo muito primal da natureza humana. E antes de continuar, um aviso importante. A partir daqui, esse vídeo entra em território de spoiler pesado de Attack on Titan. Então, se você ainda não assistiu, talvez esse seja o melhor momento para parar e voltar depois. Por que você tá aqui? Tá tão atordoado. O sono tava tão pesado assim? Não. Eu acho que eu só tava tendo um sonho muito longo. Como era mesmo? Eu não consigo me lembrar. Eren, por que você tá chorando? Com uma narrativa tão complexa e extensa, eu imagino que deve ter sido um baita desafio pro Isayama equilibrar o que mostrar pro público e o que deixar no mistério. Mesmo assim, olhando pra trás, dá pra perceber que a história poderia ter começado de várias formas diferentes. Podia ter sido um conto antigo, quase celta ou nórdico, sobre o encontro inesperado de uma garota com uma criatura estranha. Ou uma história medieval de conquista, com uma tragédia canibal no meio. Ou até uma versão mais realista e paralela do Holocausto. Mas em vez disso, o mundo que a gente conhece começa num lugar totalmente desconectado de qualquer mitologia mais profunda, isolado do resto do mundo. Um lugar onde os moradores nem sequer têm ideia da realidade lá fora, e muito menos da própria história deles. E no meio desse povo, o personagem que a gente acompanha é só uma criança impulsiva. Eren começa com o mínimo de poder para influenciar o que ele vê, uma gaiola, onde humanos vivem uma vida só de fachada, mas são mais como gado esperando para ser devorados. Nós, como público, começamos com praticamente as mesmas informações que o Eren tem, mas a jornada dele, no início, não é movida pela busca por respostas. O início da jornada dele nasce de uma tragédia emocional, a destruição da casa dele e a morte da mãe dele. O que motiva o Eren e o que o público inicialmente acha que move a história é a necessidade de vingança. Acabar com eles! Eu vou acabar com todos eles! Mas essa fantasia de uma história de vingança é constantemente interrompida pelo que realmente está acontecendo. Assim como ele, a gente também está tentando entender a realidade desse mundo a cada descoberta. O fato de que os titãs que atacaram são conscientes, que os titãs também podem ser humanos, e que eles podem se esconder entre as pessoas, até mesmo serem algum dos nossos próprios amigos. E assim, como o titã colossal espiando por trás do muro destruído, a gente vai entendendo, pouco a pouco, que tudo que sabemos é só a ponta do iceberg de um conflito muito maior. Mas até esse ponto, o nosso foco continua sendo um só objetivo. A cenoura na frente do cavalo nas 3 primeiras temporadas é bem simples: chegar até o porão do pai do Eren. E quando finalmente chegamos lá, até conseguimos algumas respostas, mas o mundo fica muito maior. Tudo que estava nos diários do Grisha só traz ainda mais perguntas. Mas agora, pelo menos a gente passa a jogar com um campo um pouco mais equilibrado em termos de conhecimento. Attack on Titan consegue um equilíbrio muito bom entre perguntas e respostas. Se a gente tivesse começado a história sabendo tudo sobre o mundo lá fora, mas acompanhando só o Eren, provavelmente teria ficado chato. E se a gente tivesse começado em Marley, já sabendo de todo o passado e da história da Ilha dos Demônios, isso teria sido informações demais para assimilar, e provavelmente acabaria mais confuso do que interessante. O autor nos fisga logo de cara com aquela história de vingança emocional que todo mundo consegue entender no fundo. E depois, os detalhes que a gente descobre sobre esse mundo misterioso fazem a gente sempre querer voltar para mais. A ordem dessas revelações não parece algo que surgiu do nada. Mesmo deixando a história mais complexa, elas aparecem exatamente no momento certo, especialmente quando a gente começa a reparar nas pequenas pistas espalhadas pela narrativa.
os famosos foreshadowing. Aos poucos, a gente passa a confiar que o autor não tá inventando tudo na hora, nem colocando complicações desnecessárias só por colocar, mas que ele já tinha um plano desde o começo. Se a gente matar todos os inimigos ali, vamos ser finalmente livres. Tirando aquelas paradas mais malucas ligadas à mitologia dos titãs, os personagens são bem reais, principalmente no jeito que eles agem e reagem ao que rola ao redor deles. A sociedade dentro das muralhas e até fora delas seguem costumes e regras políticas que a gente já viu várias vezes ao longo da história. É uma dose de realismo que o Isayama usa para mostrar que, por mais fantasioso que o material seja, as pessoas sempre vão agir como pessoas de verdade. Muitos escritores têm uma visão muito direta da própria história e acabam esquecendo de incluir uma ferramenta essencial, a natureza humana. Todo mundo tem seus próprios interesses, e ninguém é um NPC ou um personagem secundário esperando o protagonista nos dizer o que fazer. A gente tem nossa própria vontade, motivações e objetivos, e isso é algo que o autor felizmente construiu muito bem no elenco de apoio, fazendo com que esses personagens constantemente ofusquem o próprio protagonista, e às vezes até de forma preferencial. Mas essa escolha não tá ali só pra variar, ela existe pra criar uma complicação real dentro da história. Logo no começo, o Eren e a tropa de exploração têm aquele objetivo clássico de ir ao ponto A ao ponto B, derrotar os titãs e recuperar a muralha. Ao mesmo tempo, o Reiner e a galera dele estão na missão de matar todo mundo de Parades e recuperar o titã fundador. Mesmo dentro desses grupos opostos, tem gente correndo atrás dos próprios objetivos, tipo aqueles que exercem influência sobre Parades. Eles querem que tudo volte a ser como era antes. Eren, Armin e Mikasa querem poder ver o mundo além das muralhas. Reiner e Bertholdt querem voltar pra casa, trazer glória pra Marley e se tornar marleyanos honorários. A Anne não liga pra Marley como eles, mas ela quer voltar pra casa, pro pai dela. Oficialmente, a razão para recuperar o Titã Fundador seria garantir que nunca mais houvesse uma ameaça vinda de Parades, mas ao recuperar todas as habilidades dos Titãs, Marley também ganharia uma vantagem enorme de poder e influência que havia perdendo há anos. E no caso do Zeke, o plano era usar o Fundador para fazer com que todos os Eldianos não pudessem mais ter filhos, e eventualmente ninguém mais nasceria nesse mundo cruel. Alguns objetivos são claramente opostos entre si, outros se cruzam de vez em quando, e outros não passam de manobras para implementar um plano maior. O autor usa conflitos naturais que surgem entre pessoas de facções diferentes, ou até mesmo entre aliados que têm pontos de vista divergentes, cada um tentando impor a própria vontade. Numa entrevista, o Isayama comentou que algo de Game of Thrones que o inspirou foi o fato de os personagens nem sempre falarem exatamente o que realmente querem dizer. A duplicidade se torna, então, uma ferramenta importante e realista que adiciona uma camada extra de complexidade e mistério à história. Isso pode chocar tanto os personagens quanto o público, mas quando bem construído, os conflitos de interesses conseguem impulsionar a trama de forma natural e deixar tudo muito mais rico. Lá no começo da história, o Erwin faz a seguinte pergunta pro Eren. Me diga, Eren, o que você vê? Hã? Quem você acha que é o inimigo? Parece até que o Isayama tá quebrando a quarta parede falando diretamente com a gente. Acho que é isso que tá no verdadeiro coração de Attack on Titan. Quem é o verdadeiro monstro? Na primeira temporada, os titãs Colossal, Blindado e Fêmea são os vilões na cara dura. Mas depois a gente descobre que eles são personagens que estavam ali desde o começo e que até ajudaram a salvar os amigos mais de uma vez. Ao mesmo tempo, foram eles que deixaram alguém tão bom quanto o Marco morrer na mão de um titã, sem nem poder fazer nada. Tipo, o Marco nem sabia o porquê tava morrendo, e nem sequer deram a ele a chance de poder conversar. Nós os odiamos pelo que eles fizeram. Mas então, você descobre que eles cresceram num lugar onde o valor deles vinha de ajudar os opressores a conquistarem vitórias militares. Eles eram ferramentas de guerra, doutrinados a acreditar que estavam espiando pecados de pessoas que nunca conheceram, e lutando contra verdadeiros demônios na Ilha de Parades. Do ponto de vista deles, eram heróis. E por isso, por mais que você possa odiar alguém como a Gabi por ter matado a Sasha, é impossível não perceber que ela é basicamente o Eren, só que do outro lado do conflito. Alguém que estava vivendo sua vida normalmente e, de repente, perde tudo depois de um ataque de titã e passa a estar disposto a fazer qualquer coisa para se vingar. Um muro serve para proteger ou para oprimir. Uma mentira pode ser enganosa,
mas ainda assim necessária, a vida dentro das muralhas era construída em cima de uma mentira. A memória de todo mundo tinha sido apagada, e eles nem faziam ideia de que existia um mundo além daqueles muros. Ninguém sabia por que estavam sofrendo ataques de titãs, e nem que estavam pagando pelos pecados dos próprios antepassados. Tudo o que eles acreditavam era que eram os últimos sobreviventes da humanidade. Sim, o controle imposto pelo rei Fritz ao renunciar à guerra é horrível, não só por causa da história falsa, mas porque qualquer um que chegasse perto da verdade era simplesmente assassinado. Mas ao mesmo tempo, isso também servia para proteger o resto do mundo do poder do Titã Fundador. Um ato de amor pode ser ruim, um ato feito pelo bem maior pode ser monstruoso. O Eren começou como vítima, órfão e sem casa. Tudo que ele tinha eram os amigos. Você torce por ele enquanto ele segue em frente. Ele usa seus poderes de titã para o bem, tapa o buraco da muralha, chega ao porão, descobre a verdade sobre o mundo e você ainda continua do lado dele, mesmo quando ele leva a luta até Marley. E aí tudo fica confuso. Ele mata inocentes em Libério, afasta as pessoas que ama, claro, para protegê-las, mas se torna frio e insensível ao fazer isso. Ele se transforma em uma monstruosidade gigante que pisa em mais de 80% da população mundial. Então, ele é um salvador ou um opressor? Eren sacrificou o mundo para salvar seus amigos e dar aos Eldianos uma chance de lutar pela própria sobrevivência de igual para igual com o resto do mundo. Mas ao fazer isso, ele matou tanta gente na sua busca por liberdade que acabou se tornando escravo daquilo que viu e daquilo que sentiu que era obrigado a fazer. No fim, o objetivo de encarar essas realidades opostas é fazer o público entender o peso cruel da perspectiva, porque mesmo quando a gente quer ver o mundo em preto e branco, quase nunca ele é assim. Existe uma sensação muito real de dualidade nos personagens de Attack on Titan. Todos têm sangue nas mãos, alguns têm as mãos mais sujas que outros, mas ninguém é realmente inocente. O que o autor quer mostrar com todos esses personagens, seus planos e interesses, é que essa dualidade é um sintoma direto do nosso instinto de sobrevivência. Aquele instinto de fazer o que for preciso para preservar a própria vida ou proteger quem está perto da gente. Existem coisas que, pelo nosso código moral, a gente jura que nunca faria, mas quando a nossa sobrevivência é ameaçada, a gente pode se surpreender com aquilo que é capaz de fazer. Tipo o Armin, que é um cara extremamente pacífico, usando o poder do Titã Colossal para destruir a frota de Marley, só para impedir que eles atacassem Parades. Ou Eren e a Mikasa, matando sequestradores quando ainda eram crianças. Ou o Connie, uma pessoa tranquila, levando Falco para ser devorado pela própria mãe, na tentativa desesperada de devolver a humanidade dela. Nesses momentos, os ideais começam a parecer pequenos demais diante de uma ameaça à sua existência, ou à existência de quem você ama. E isso pode te cegar a ponto de fazer qualquer coisa, até aquilo que parecia impensável, porque quando nada mais importa, ninguém mais importa. E quando ninguém mais importa, talvez você esteja a poucos passos de se tornar o monstro de alguém. Mas, bom, eu sou o Ghost, e infelizmente o Mars não tá aqui de novo, mas obrigado por assistir. Mais tempo. Tudo isso vai desaparecer. Casas, pessoas, animais, vidas, sonhos. O que a minha mãe iria pensar? Quem deve morrer? Será que somos nós, Eldianos? Se esse for o fim, eu não posso aceitar.